Se você é da área da saúde, com certeza já passou por isso ou ainda vai passar. O paciente chega para falar com você. Ele pode ou não ser diabético, mas a glicemia dele está muito alta. E aí ele fala para você bem assim: mas doutor, mas doutora, eu nem como doce. Aí você vai conversando com ele e percebe que apesar dele não comer doce, ele come muito arroz, come muito feijão, come muito macarrão e por aí vai. Talvez você que esteja vendo esse vídeo já saiba disso, mas para muita gente é uma novidade dizer que o pão, o arroz, o feijão estão diretamente relacionados com o problema de diabetes. Se você não sabia disso, esse vídeo é para você. Então já clica no gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, porque a gente está fazendo uma maratona para fazer todo mundo aqui entender completamente o que é glicemia, o que é carboidrato, o que é insulina, o que é diabetes. Esse é o nosso segundo vídeo e o tema de hoje é carboidrato. O que eles são, o que eles fazem no seu corpo, para que eles servem. Tudo isso você vai ver no vídeo de hoje, então vem comigo. Então vamos para a telinha, lembrando que esse material que vocês estão vendo aí, eu tô deixando para vocês baixarem de graça aqui na descrição, para vocês poderem estudar, fazer umas anotações por cima e por aí vai. E claro, tem que ter assistido a primeira parte da maratona, que é o vídeo que eu falei sobre o sistema digestório. Vou deixar no card aqui em cima ou na descrição do vídeo, que hoje a gente vai falar só sobre carboidratos. E eu preciso que vocês tenham entendido o processo do sistema digestório, como ele acontece no nosso corpo. Já assistiu a primeira parte? Então vamos lá. Então aqui vocês estão vendo os carboidratos. Os outros nomes que a gente pode dar para eles: hidratos de carbono, sacarídeos, glicídios ou, mais popularmente falando, açúcares. Coloquei aqui a imagem de um açúcar. Esse aqui eu acho que eu tirei de algum artigo científico produzido pelo Note. Perceba que aqui tem o nome carboidrato ou hidrato de carbono. Isso te lembra alguma coisa? Hidratação, hidro, água? Tem relação e eu vou explicar para vocês. Mas antes da gente entrar nessa parte química, que não é muito interessante para quem não é um estudante da área da saúde, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Será mesmo que o carboidrato é o grande vilão da história? O motivo da obesidade cada vez mais prevalente no mundo atual é realmente o açúcar? Muita gente sabe que o que faz a gente engordar são as calorias, as temidas calorias. Vocês sabiam que 1 grama de carboidrato tem cerca de 4 calorias? 1 grama de proteína também tem 4 calorias, e as pessoas demonizam muito o carboidrato, sendo que ele, entre aspas, engorda tanto quanto a proteína. Não é estranho isso? Mas a gente tem um terceiro componente aqui, que é o lipídio, e o lipídio, ele tem, para cada 1 grama de lipídio, 9 calorias, ou seja, ele engorda mais do que o dobro de carboidratos. Ah, Matheus, então você está me falando que o vilão, na verdade, da obesidade é o lipídio? Não, eu só tô mostrando para vocês que não dá para demonizar um componente. Um único componente não é o responsável pela obesidade, é um conjunto de fatores que mais futuramente a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Tá, mas eu nem sei o que é carboidrato, eu nem sei onde é que eu tô comendo carboidrato. Então vem aqui comigo, vamos dar uma olhadinha. O primeiro item com carboidrato todo mundo já conhece, vou mostrar aqui para vocês, vamos revelar: o açúcar. É isso aí, o açúcar tem carboidrato. Na verdade ele é basicamente formado por carboidrato, né? Mas o que mais que tem carboidrato? Vamos lá, todo mundo conhece isso aqui também, ó. Doces, jujubinha, balinha, tudo que é doce tem carboidrato, porque tudo que é doce tem o açúcar, enfim, todo mundo sabe disso. Mas vamos mostrar alguns outros aqui que muita gente não sabe. Vamos revelar isso aqui primeiro? Ó, o pão. O pão tem muito carboidrato. Que mais? Macarrão. Que mais? Lasanha, tudo que tem massa. Ó, opa, deixa eu selecionar aqui. Tudo que tem massa, ó. Isso aqui, carboidrato. Que mais que tem carboidrato, Matheus? Vamos lá. Que a gente come. Arroz. Que mais? Feijão. O arroz e o feijão, Matheus, eles têm carboidrato? Sim, eles têm muito carboidrato. E o que mais? Uma coisa que muita gente sabe que tem carboidrato. Vamos lá. Batata. Ah, mas Matheus, eu sei que o que faz mal é a batata inglesa. A batata inglesa tem carboidrato que faz mal pra gente que engorda. Eu sei disso, eu só como batata doce, porque batata doce não tem carboidrato. Tá certo isso? Vamos ver? É lógico que não, né, gente? A batata doce tem quase tantos carboidratos quanto a batata inglesa. Qual que é a diferença entre eles? O tipo de carboidrato e a quantidade de fibra entre uma e outra. Mas enfim, o que eu quero que vocês enxerguem é que carboidrato está em quase tudo que a gente come hoje em dia. Então não dá para você correr do carboidrato, mas também não é para pensar que o vilão da nossa alimentação é carboidrato, porque ele é extremamente importante para a nossa saúde. E qual seria essa importância principal delas?
energia. O carboidrato, ele é a fonte primária de energia do seu corpo. Em outras palavras, enquanto tiver carboidrato no seu sangue, o seu corpo vai preferir, na maior parte do tempo, utilizar o carboidrato como fonte de energia. Se tiver carboidrato e gordura, ele vai preferir o carboidrato. Ah, acabou o carboidrato. Aí sim ele começa a usar a gordura. Aí se não tiver carboidrato e nem muita gordura, o que ele vai usar? Vai começar a usar a proteína. Especificamente nessa ordem, então, carboidrato, gordura, proteína. Mas tem partes do seu corpo que não tem essa opção de usar gordura ou proteína. Por exemplo, o cérebro. O sistema nervoso central, mais especificamente o encéfalo, ele precisa de açúcar, ele precisa de glicose para poder usar como fonte energética. Então não acreditem quando vocês verem um vídeo falando o segredo para emagrecer é cortar carboidrato, esse é o segredo para a vida eterna. Não cortem carboidrato. Controlem, como tudo no nosso corpo é uma questão de equilíbrio, uma quantidade correta de carboidrato, de gordura, de proteína. O carboidrato ele serve só para fornecer energia? Não, ele tem outras funções também, como por exemplo, funções estruturais. Ele faz parte do nosso DNA. O DNA, o ácido nucleico, ele tem carboidrato na sua composição. No caso das plantas, dos fungos que tem parede celular, já ouviram falar em quitina? Já ouviram falar em celulose? Esses compostos, eles precisam do carboidrato para formar a estrutura. Então é uma estrutura que tem carboidrato na sua composição. Carboidrato não é só fonte energética. Agora sim a gente vai para a parte mais sem graça e mais relevante para quem é estudante, que é a parte bioquímica da coisa. Mas se você não é e quer entender, pode ficar tranquilo que eu vou explicar de uma maneira bem simples que todo mundo aqui vai entender. Então o que são carboidratos? Carboidratos são compostos formados por carbono, a molécula de carbono, hidrogênio e oxigênio. Mais especificamente, lembra do hidrato, água? Qual que é a fórmula da água? Não é H2O, 2 hidrogênios e um oxigênio? Então, a fórmula do carboidrato é, para cada um carbono, nós temos um oxigênio e 2 hidrogênios, ou seja, H2O, ou seja, hidrato de carbono. Entendeu isso? Tranquilo? Vamos lá. Quando nós estivermos falando de carboidrato, vocês vão ver sempre esse sufixo aqui, ó, ose. Então, glicose, maltose, galactose, sacarose, ose, isso é carboidrato, beleza? Vamos falar sobre os tipos de carboidratos. Vamos dividir eles em dois tipos, os simples e os complexos. Qual que é a diferença entre um simples e um complexo? O tamanho dele. Os carboidratos simples, eles são, por exemplo, monossacarídeos, ou seja, um sacarídeo, já explico o que é sacarídeo. Ele pode ser um disacarídeo, tem 2 sacarídeos. Ele pode ser um oligosacarídeo, poucos sacarídeos. Enquanto que o complexo ele tem polissacarídeos, muitos sacarídeos. Os carboidratos simples, por serem pequenos, eles têm uma absorção muito rápida. Eles fornecem energia imediatamente. Eles já estão basicamente prontos para serem usados como energia. Enquanto que os carboidratos complexos, eles são grandes, eles precisam ser quebrados, então eles apresentam uma digestão mais devagar, uma digestão mais lenta, eles demoram mais para te fornecer energia. E como eles demoram mais para fornecer energia, eles demoram mais para serem digeridos, eles promovem uma saciedade maior, eles te deixam sem fome por mais tempo. Vamos estabelecer um conceito difícil agora. Já ouviram falar em monômeros? Sabe o que é um monômero? Para facilitar a explicação, vamos pensar em uma pecinha de quebra-cabeça. Um quebra-cabeça é formado por várias pecinhas. Cada pecinha dessa a gente vai chamar de monômero. Então eu desenhei aqui, ó, em vermelho um monômero, em azul claro um outro monômero, em roxo outro monômero, outro monômero, outro monômero. Isso são monômeros, pecinhas. O que seria um diímero? 2 monômeros, ou seja, tá vendo aqui essa pecinha roxa, ó? Uma pecinha que é formada por 2 pecinhas roxas. Por exemplo, isso aqui, ó, é o que nós chamaríamos de monossacarídeo. Ele é formado por um monômero. Isso aqui é o que a gente chamaria de disacarídeo. É formado por 2 monômeros. E quais são os principais exemplos de disacarídeo, Matheus? Vamos lá, ó, a gente tem a maltose. Já ouviu falar em maltose, né? Que faz parte da fermentação da cerveja que a gente compra no mercado. A cerveja tem maltose. A sacarose e a lactose. Esses 3 itens são disacarídeos, ou seja, eles são formados por 2 pecinhas, 2 monômeros. E quais são essas pecinhas? No caso da maltose, ela é formada por uma glicose e mais uma glicose. Já a sacarose, ela é formada por uma glicose
e uma frutose. Frutose esse que é conhecido como o açúcar da fruta. Quando você come uma maçã, por exemplo, ela tem frutose. E a lactose é o do leite, o açúcar do leite, né? Ele é formado por uma glicose e uma galactose. Isso aqui é o que a gente encontra, então, ó, quando falar o açúcar do leite, galactose. Então, quais são os 3 exemplos de dimaltose, sacarose, lactose? E quais são os 3 principais exemplos de monoglicose, frutose, galactose? Como vocês já assistiram meu vídeo passado sobre digestão, vocês já entenderam a ideia, né? Pegar uma coisa grande, transformar em coisas pequenas. Pegar um polissacarídeo e transformá-lo em pequenos monossacarídeos. Eu fiz um desenho aqui para ajudar na visualização. Então vamos lá. Nós temos aqui um polissacarídeo. De exemplo, eu coloquei o amido, que tem 1.500 glicoses. Olha como ele é grandão. Ele vai passar pela sua boca. E na boca, vocês lembram, tem a amilase salivar. A amilase salivar vai quebrar polissacarídeos em muitos oligosacarídeos. Então antes a gente tinha, ó, uma coisa grande com 1.500 glicoses. Agora nós temos várias coisinhas pequenas, vários oligosacarídeos. Alguns com 2, alguns com 6, alguns com 20, 10, 16, 4, 18. Vários oligosacarídeos. Quem que quebrou isso? A amilase salivar, também chamada de pitialina. Isso aconteceu na sua boca. Mas nem todo o carboidrato que está na sua boca vai conseguir ser quebrado em oligosacarídeos. Muitos vão continuar o processo de digestão estando muito grandes, estando ainda em forma de polissacarídeo. Só que quando ele chega lá no intestino delgado, lembra? Desceu pelo esôfago, passou pelo estômago, cai no intestino delgado. Lembram que no intestino delgado tem o suco pancreático, que foi produzido pelo pâncreas? No suco pancreático, nós temos enzimas que servem justamente para quebrar moléculas de carboidrato. Então esses oligosacarídeos com 2, 6, 10, 4 vão entrar em contato com a amilase pancreática e eles vão se transformar em vários, também chamados de oligosacarídeos, mas no caso a gente está falando de disacarídeos especificamente. Lembra, todo disacarídeo, 2 sacarídeos, eles são oligosacarídeos, eles têm poucos sacarídeos. Mas nem todo oligosacarídeo é um disacarídeo, porque nós temos, por exemplo, oligosacarídeos que tem 3 sacarídeos, 4, 5, até 20. Então, nem todo oligosacarídeo é um disacarídeo. A amilase pancreática, ela cliva em vários disacarídeos. Então lembra lá, tinha quantas? 1.500 glicoses. Agora nós formamos cerca de 750 moléculas com 2 glicoses. 750 vezes 2, 1.500. Então a gente pegou uma molécula de 1.500 glicoses, transformou em 750 moléculas e só tem 2 glicoses. Quem que fez isso? O suco pancreático. No suco pancreático nós temos o quê? A amilase pancreática, que é responsável por fazer essa quebra. Tá, mas disacarídeo não serve de fonte energética, a gente precisa de monossacarídeo. Quem que vai quebrar essas 750 moléculas de disacarídeo? Quem que vai fazer isso? Aí já entra a função do próprio duodeno. No duodeno, nós temos o suco entérico sendo produzido. E o suco entérico, ele serve justamente para quebrar as 2 moléculas, as moléculas formadas por 2 glicoses. No suco entérico, nós temos enzimas como a maltase, que quebra a maltose. Lembra que a maltose é formada por 2 glicoses? Então, o suco entérico tem a maltase, vai lá e quebra a maltose em 2 glicoses. Forneceu 2 glicoses para o seu corpo. Ele também tem a sacarase, que quebra a sacarose. Lembra que a sacarose é uma glicose mais uma frutose? Ó, quebrou, produziu uma glicose, produziu uma frutose. Ele também tem a lactase, quebra em uma glicose e uma galactose. Ah, Matheus, eu já ouvi esse nome lactase. De onde é que eu já ouvi ele? Quem tem intolerância à lactose, ele não tem essa enzima no suco entérico dele, ele não tem lactase, ele não consegue quebrar o açúcar, ele passa mal. E o que ele tem que fazer? Tem que tomar uma pílulazinha, um remedinho, que é a nossa lactase, pílulas de lactase, para poder digerir o açúcar do leite. E aí sim, aqueles 750 disacarídeos vão se transformar em 1.500 glicoses para o seu corpo. Entendeu? É assim que funciona a digestão do carboidrato. Simples. Mas e depois da digestão? A gente tem que absorver, lembra? Absorver, fazer entrar na célula. Quando ele está ali no duodeno, ele vai entrar, ele vai passar para a corrente sanguínea. E da corrente sanguínea, ele vai ser levado até o fígado. Lá no fígado, ele vai fazer uma diferenciação entre fonte de energia para aquele momento e o que não for usado para aquele momento, ele vai guardar, ele vai armazenar. E como que a gente armazena carboidrato no nosso corpo? O nome disso é glicogênio. Glicogênio é uma molécula grande
formada por várias moléculas de carboidrato. É uma fonte de reserva. Quando o seu corpo precisar de energia, ele vai pegar essa molécula de glicogênio, vai quebrar ela rapidamente para transformar em várias moléculas de glicose e fornecer energia para suas células. Mas se você consumir muito carboidrato, uma quantidade muito alta e de rápida absorção, o seu corpo ele não vai dar conta de armazenar tudo isso. E aí ele faz um processo diferente. Em vez de ele armazenar em glicogênio, ele armazena em gordura, em lipídio. E aí você ganha gordura comendo açúcar. Ah, Matheus, e onde é que fica esse glicogênio? Cerca de 10% dele no seu fígado e os outros 90% no músculo. Então, ter glicogênio é muito importante para você ter volume muscular. Já viram aqueles bodybuilders, aqueles caras grandões, tipo eu, assim? Eles têm muito carboidrato no corpo deles, porque eles têm muito glicogênio dentro do músculo deles. E aí, se eles ficam sem comer carboidrato, o corpo precisa de energia, ele vai quebrando esse glicogênio e eles vão ficando cada vez menores, eles vão, entre aspas, murchando. Eles perdem volume, porque eles usam glicogênio que está dentro do músculo. Mas se você não é um atleta e você consumir muito carboidrato, em vez de você ficar musculoso, ganhar muito volume muscular, o seu corpo ele vai simplesmente transformar a maior parte do açúcar que você comeu em gordura. Agora, para finalizar, a gente vai falar sobre a importância dos tipos de carboidrato que eu mencionei lá no começo. Lembra que o seu corpo está sempre gastando energia. O seu corpo está sempre ativo, ele está queimando caloria o tempo todo. Você só por existir já está gastando energia. E aí você vai pôr carboidrato para dentro para mandar energia para o seu corpo. Você tem duas opções. Você pode, lembra, pegar um carboidrato simples, que vai ser absorvido muito rápido, porque ele é pequeno, ou você pode optar por comer um carboidrato complexo, um carboidrato grande, que vai demorar para fornecer energia para o seu corpo, vai oferecer energia de forma gradual. Sempre tente optar pelo carboidrato complexo, pelo carboidrato grande, porque ele vai promover saciedade e ele não vai mandar muito açúcar de uma vez. O que vai acontecer se você mandar muito açúcar de uma vez, muito açúcar rápido? O seu corpo ele vai pegar muito desse açúcar e transformar em gordura, que não é o que você quer que aconteça. Então o problema é a quantidade de carboidrato que você come no dia? Não, o problema não é a quantidade do dia, é a quantidade que você come em uma refeição. Opte sempre por fragmentar a quantidade de carboidrato e carboidratos que tenham lenta absorção. Entendeu isso? Então, onde que a gente encontra carboidratos, entre parênteses aqui, carboidratos bons e ruins? Carboidratos bons, leia-se os carboidratos complexos. Coisas integrais, frutas, legumes, alimentos que também contêm fibra. Lembra, a fibra, ela não é uma coisa digerida no seu corpo, mas ela ajuda em vários processos do corpo. No caso, o carboidrato associado à fibra ajuda ele a promover saciedade e ajuda ele a não se transformar em lipídio de forma muito rápida. E o que seriam os carboidratos ruins? O açúcar refinado, carboidratos que já são muito pequenos, já são quase que monossacarídeos prontos ali para o seu corpo. Você mal vai comer e ele já vai entrar na corrente sanguínea e servir de energia. E muitas vezes eles vêm em alta quantidade. Então são alimentos que têm excesso de açúcares adicionados. Por exemplo, uma balinha, por exemplo clássico, uma balinha, um sorvete, um pacote de bolacha. São alimentos que têm muito açúcar, muitas moléculas de açúcar e moléculas pequenas que são rapidamente quebradas e vão fornecer muita energia para o seu corpo, de modo que você não vai conseguir usar tudo isso de uma vez e aí você vai acabar formando, querendo ou não, gordura no seu corpo. E é por isso que é muito importante vocês olharem o índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? O índice glicêmico é a velocidade que aquele alimento, após ingerido, vai aumentar a sua glicemia. Não é só a quantidade de açúcar, todo mundo preocupa com a quantidade de açúcar da comida, mas não é só a quantidade, é o tipo de açúcar e o índice glicêmico do alimento. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos mitos e verdades que eu separei para vocês. Cortar carboidrato emagrece? Gente, vai emagrecer, mas é um emagrecimento saudável? Entendeu? Não é saudável, você precisa do carboidrato. Lembra do que eu falei? Glicose, que é a fonte de energia do cérebro? Se você não tiver glicose, você vai ficar letárgico. Letárgico quer dizer aquela pessoa que fica mais devagar, fala mais lentamente, tem dificuldade de raciocinar. Então, não é uma coisa saudável você cortar carboidratos. O certo é dosar, é escolher tipos mais saudáveis de carboidrato. Comer carboidrato à noite engorda. Isso é verdade? Não, mas também sim. O que acontece? Comer carboidrato, especialmente à noite, é muito importante, é muito bom. Carboidratos bons, numa quantidade ok, porque se você come muito carboidrato, carboidrato refinado, por exemplo, pega um pedaço de pizza, uma macarronada, muito açúcar de uma vez à noite, aí você vai descansar, você não vai gastar aquela energia e vai fazer um armazenamento de gordura no seu corpo.
não é o ideal, mas comer carboidrato à noite não é o problema. O problema foi que você comeu muito açúcar refinado e foi dormir. Mas você fazer uma refeição leve 1 hora antes de dormir, que tenha carboidrato, é muito bom, é saudável, vai ajudar você a ter um sono melhor e vai ajudar o seu músculo a se reconstruir e ter glicogênio muscular, o que é muito bom. Então, coma carboidratos à noite, mas carboidratos bons em pequena quantidade, e isso vai fazer bem para você, não mal, nem vai te engordar, ok? Sempre converse com seu médico, com seu nutricionista, ou procure entender um pouco melhor sobre alimentação antes de optar por alguma dieta mirabolante. E o terceiro mito, frutas têm açúcar demais? Eu só vou responder uma coisa para você. Sim, frutas têm açúcar. Por exemplo, algumas mais do que outras. Maçã, banana, tem muito açúcar. Mas eu vou trazer à tona uma frase que um colega meu disse, Nicolas, um abraço aí, Nicolas. Eu nunca vi ninguém obeso por comer muita maçã. A fruta tem açúcar? Tem açúcar. A fruta vai engordar você? Eu acho muito difícil. Eu acho muito improvável você encontrar uma pessoa obesa que engordou porque comeu fruta, certo? Provavelmente foram outras coisas associadas à fruta. Então a síntese do vídeo de hoje é essa. O carboidrato não é o vilão da história. Ele é muito importante para o seu corpo e para a sua saúde, mas você tem que optar por boas fontes de açúcar. Como esse é o segundo vídeo do canal, eu não tenho muita coisa para indicar aqui para vocês, então eu vou deixar o vídeo anterior a esse, a nossa parte 1, que eu expliquei sobre o sistema digestório. Não se esqueça de clicar no gostei aqui embaixo, porque você vai ajudar muito a gente. Isso aqui é um canal pequeno e com a sua ajuda a gente vai conseguir crescer, eu vou conseguir trazer mais conteúdo para vocês. Deixa o seu comentário de qual é a sua dúvida, qual é o próximo vídeo que a gente pode trazer aqui e se inscreve e ativa o sininho, porque já já vai sair a nossa parte 3, finalmente falando sobre a glicemia e a diabetes. Um abraço a todos e bons estudos!